nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Estamos aqui. Vamos erguer nossos braços para o céu e cantar. Por quê? Para provar do teu poder, para ver milagres acontecer. Sua presença aqui se faz no meio de nós, para provar do teu poder, para ver milagres acontecer. Sua presença aqui se faz no meio de nós. Como é bom, né, estarmos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome dessa Santíssima Trindade, em nome do Deus que é Rei, que é nosso pastor, que nos acompanha dia após dia. Nós tivemos alguns dias longe, né, Marco? Sem vir aqui, já bateu a saudade, né? Mas Deus sabe do que cada um de nós precisou durante esse tempo, do que cada um de nós estava no nosso coração, a nossa necessidade, a nossa carência. E Deus supriu a nossa necessidade, porque estamos todos aqui hoje reunidos porque Ele nos conduziu até aqui. Ele nos ajudou, nos fortaleceu. Então, nada melhor do que nós louvarmos a Deus, mas chamando esse mesmo Deus de nosso Rei. Que o Senhor é nosso Rei, é o Deus do céu, é o Deus da terra, é o nosso Deus. Então vamos louvar, vamos cantar. O Senhor é Rei, o Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. O Senhor é Rei, o Senhor é meu pastor e Rei. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão do infinito. Onde Ele está? Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Aonde Ele está? Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Quando eu vacilar, quando eu vacilar, eu não temerei, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Quando eu vacilar, eu não temerei, eu não temerei, pois o Senhor está comigo. Está no céu, está no mar, na extensão do infinito. Aonde Ele está, está do infinito. O Senhor é Rei, não é? Então vamos mudar agora, vamos louvar a Deus mais um pouquinho, mas agora a gente vai mudar o louvor, porque o Espírito Santo de Deus já está aqui, não está? Vocês estão sentindo? Está sentindo um calorzinho aí? Está dando vontade até de tirar a blusa já. Eles não responderam, né? De novo. Está sentindo o calor do Espírito Santo já? Eu acho que não comeram feijão. Tá ou não tá? Então vamos cantar.
que o Espírito Santo de Deus já chegou. Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou. Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma, em todo o meu ser. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em... Aquele que caminhou sobre as águas, aquele que caminhou sobre as... Está onde? Está aqui, está ao meu lado, está aqui, está lá em cima, como um raio. Ah, peraí, tá fraco, tá fraco. De novo, como um raio. Melhorou. De novo, como um raio caindo sobre mim, como um raio caindo sobre mim. Me queima, 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 me... De novo, já chegou, já chegou, já chegou. Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma, em todo o meu ser. Eu sinto em minhas mãos, eu sinto em meus pés, eu sinto em minha alma. Caminha, sai do lugar. Aquele que caminhou sobre as águas, aquele que caminhou sobre as águas, está aqui, está ao meu lado, está aqui, está ao meu lado como um raio. Mais ou menos. Força, com força, como um raio. Aí, de novo, como um raio caindo sobre ti, como um raio caindo sobre ti. Te queima, te queima, te queima, te queima, te queima, te queima, te queima. Queima o irmão do lado, vai lá, põe a mão nele assim, ó. Te queima, 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 te queima. Salve de palmas para Deus. Quem já tirou a blusa aqui? Quem? Ah, beleza, já quase, tá vendo? Vamos entregando essa noite agora. Coloca um pouquinho a mão no seu coração. Olha como tá batendo forte, tá vendo? Exercício, gente. Vocês pensam que é curso de servos? Só isso aqui é uma academia. Cuida da alma, do espírito e do corpo também. Olha que maravilha, tá vendo? Coloca a mão no seu coração. Fecha os seus olhos. Nossa, eu tô ofegante. Acho que eu preciso fazer mais exercício. E vai apresentando essa noite ao Senhor com as suas próprias palavras, vai entregando a Ele. Sim, Senhor Jesus, eu quero te apresentar essa noite, esse nosso retorno ao curso de servos. Que o Senhor possa tocar esse meu coração, Senhor, para que eu possa receber a Tua palavra, o Teu jugo, e que eu possa ser feito em mim, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra. Estamos iniciando hoje a nossa caminhada rumo ao serviço do Senhor. Nesse momento nós vamos nos colocar, Senhor, como seus servos e servas realmente. Nós nos colocamos até aqui como aprendizes, como nos colocando em nosso coração, Senhor, a sua palavra, o seu jugo, a sua doutrina. Aprendemos a ser católicos, Senhor, católicos apostólicos romanos, Senhor, com muita alegria. E agora nós vamos sair a serviço, Senhor. E nós queremos que o Senhor derrame profusamente em nós, como nessa música, como um raio que cai, o Teu Espírito Santo, para que mais e mais eu possa ser inundado da Tua graça e feito totalmente de Ti, Senhor. Mas, Senhor Jesus, sozinhos eu não posso, nós não podemos. Sozinho eu não posso. Fala assim, sozinho eu não posso.
Não tem jeito, a menor condição da gente fazer nada sozinho. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. E o Senhor é o autor da graça, o autor do prodígio, o autor do milagre, Senhor. Mas além de Ti, Senhor, que cuida de cada um de nós, nós temos a nossa mãezinha no céu, que roga por mim, por você, sem cessar, noite e dia. Tamanho o amor de Deus por cada um de nós, que Ele nos deixa uma mãe que te ama, uma mãe que com suas mãos puras e imaculadas leva todos os nossos pedidos, todas as nossas necessidades ao seu Filho Jesus. Ó Maria intercessora, Mãe nossa, bem-aventurada por todas as gerações, nós te veneramos e nós te amamos, porque Deus te amou primeiro. Então cantemos para Maria, para que pela sua intercessão nós tenhamos uma boa noite, um bom curso e que ela olhe por nós. Maria, vencedora das batalhas, Maria, que desata os nossos nós, Maria, a estrela que nos guia e ensina que Jesus mandou amar e amar como Ele amou. Ela soube muito bem quando disse sim ao Pai, foi por amor. Sua vida consagrou a serviço do Senhor, e aos seus filhos vem mostrar a salvação. Eu canto a minha mãe, salve Maria, que eu nunca deixei de te amar. Se rezo com louvor, salve Rainha, eu sinto essa manhã me amar e amar como Ele amou. Ela soube muito bem quando disse sim ao Pai, foi por amor. Sua vida consagrou a serviço do Senhor, e aos seus filhos vem mostrar a salvação. E amar como Ele amou, ela soube muito bem quando disse sim ao Pai, foi por amor. Sua vida consagrou a serviço do Senhor, e aos seus filhos vem mostrar a salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. E nós continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pode sentar. Queridos irmãos e irmãs, como é que foram de férias? Curtas? Rapidinho? Ou foi demorado? Você sabe que na realidade, quando a gente sai um pouquinho da nossa rotina, falo rotina mesmo, porque a gente tem a nossa rotina, que nem durante a semana. Eu entrei de férias do curso de servos, minha filha entrou de férias do colégio, aí eu comecei a acordar mais tarde um pouquinho,
dormir mais tarde também. E a gente sai do ritmo da oração, porque você tem o costume de acordar 10:06, quando é 6:10 eu estou fazendo minha oração pessoal, minha leitura da palavra, para tipo 6:40, 6:45 eu já estou saindo de casa para levar minha filha para o colégio. 7 horas eu estou trabalhando. Deus ajuda quem cedo madruga, não é? Então eu estou tomando posse dessa graça também. E nesses dias o que acontece? A gente acaba relaxando, porque daí ao invés de acordar 10:06, eu acordo 10:07. Mas só que 10:07 eu bato a mão no telefone para dar mais 10 minutos. 7 horas. Eu falo, mas 7 horas, mas eu não preciso acordar cedo. Mais 10 minutos, tipo, acorda 7:30, 8 horas tem que sair correndo. Isso daí na nossa vida espiritual é assim também. Não sei se vocês comungam dessa partilha comigo, mas a gente acaba dando aquela relaxada. Aí a nossa oração, que é de meia hora, vai ser rapidinha, de 5, 10 minutos. 5 minutos é pecado, hein? 5 minutos, 10 minutos correndo, lê a palavra. Ao invés de você ler um capítulo, duas coluninhas, você lê só um versículo e toma posse dele, né? Com toda a fé do mundo. Aquele é o versículo, não precisa ler mais nada. Para que ler mais alguma coisa? Mas isso tudo é falta do hábito e do nosso dia a dia já formado. Final de semana é a mesma coisa. Acordei tarde, acabou com o meu dia. Olha que hoje é hora do almoço, já tem que fazer não sei o que, tem que lavar quintal. Sábado é dia de faxina em casa. Não sei se é dia de faxina na casa de vocês, mas na minha é. E a gente fica nessa situação. Então, que sirva de autoanálise para cada um de nós. Como é que foi esse período onde a gente não tinha ninguém pegando no nosso pé, por exemplo, né? Você vê que eu mandava uns torpedinhos de vez em quando para vocês. Mas isso daí para nós servos e servas não pode ser assim. A gente tem que perseverar na palavra, na leitura orante, na oração pessoal, naquela entrega onde a gente escuta o Senhor em todas as circunstâncias. Que senão a gente começa a abrir brecha para a gente escutar outra coisa, para a gente ver outra coisa, para a gente dormir um pouquinho mais e ficar gordo, tá entendendo? Tudo aquelas coisas que a gente já sabe. Então é a perseverança. Antes da gente sair de férias, eu fiz um convite para vocês lerem um livrinho. Vocês lembram do livrinho do Papa? Alguém leu? Já é alguma coisa. Se não leu, leiam. Ali ele vai demonstrar a alegria de você evangelizar, a alegria de nós sermos os portadores do Evangelho, a alegria de nós levarmos Jesus ao nosso próximo. Porque senão, se a gente ficar só nessa mesmice, enquanto a gente está aqui reunido, é fácil da gente evangelizar. Mas e lá fora? A gente tem que estar sempre com essa alegria no rosto, cativante, buscando o Senhor. No primeiro módulo, vocês lembram daquela pirâmide que a gente falou, que a gente tem a conversão pirâmide e a conversão poste, né? A conversão pirâmide, para quem não estava lá, você faz a base da pirâmide. Como é que é o formato da pirâmide? Então você forma uma base primeiro da pirâmide e depois você vai construindo a sua vida cristã, vai construindo a sua caminhada, a sua fé, até que termina num topo. E nós temos a conversão poste, tá certo? Que é assim, ela começa do nada e vai lá em cima, mas não tem base. Qualquer vento derruba. Vocês lembram dessa nossa colocação? O nosso primeiro módulo que terminou fez a base da pirâmide. Nós já estamos fortalecidos, fincados e estruturados em cima de uma rocha firme, que é Jesus, certo? E agora a gente vai construindo pelo nosso serviço, pela nossa fidelidade, pelo nosso amor ao próximo, pela piedade, pela missão, o resto da pirâmide. Vocês sabem quando vocês vão acabar de construir essa pirâmide? Nunca. Ela vai estar sempre em construção. Tomara que termine, porque daí pelo menos quando nós formos contemplar a face do Pai, a nossa pirâmide seja bonita. Mas ali que vai terminar. Só mesmo quando a gente deixar esse mundo. Caso contrário, sempre vai caber um tijolinho a mais naquela pirâmide para ser colocado. Ou você vai trocar aquele tijolinho que está gasto embaixo e colocar um tijolinho novo. Sempre reforma aquela pirâmide. Nós já fizemos essa base, colocamos tudo. Agora o Senhor nos conhece. Antes de servos, nós somos amigos, porque o Senhor se dá a conhecer. E quando Ele se faz amigo, Ele começa a investir em você. Ele começa a eu vou botar um tento nesse menino, nessa menina, porque eles são bons. E é aí que nós vamos abrir a nossa palavra.
Mateus, não é você não, é esse Mateus aqui. Mateus 25:14. Enquanto vocês estão abrindo a palavra de Deus, nós gostaríamos de falar que nós estamos ao vivo pela TV Web Jesus Te Ama. Hoje nós estamos pertinho, certo? Você mostrou o povo de Deus? César, você mostrou o povo de Deus aqui? Você mostrou o povo de Deus? Então olha, vocês vão fazer o seguinte, estão vendo a câmera aqui, ó? Tá vendo, ó? Vocês estão ao vivo, reprise, YouTube, tudo que vocês imaginam, vocês vão estar aparecendo lá. Então, se alguém duvida que vocês estão aqui, esse é o momento de vocês mostrarem que vocês estão no curso de servos. Então, faz um tchauzinho para a câmera, fala, Jesus te ama! Jesus te ama! E também pela Rádio Web Jesus te ama, tá certo? Depois esse vídeo vai ficar disponível no site, provavelmente no YouTube também, para a honra e glória do Senhor. Não lembra do que foi falado? Quer dividir e compartilhar com o irmão? A gente disponibiliza o link para isso. Amém? Abriram a palavra de Deus? Deus Pai, em nome de Jesus, envia o poder, a força e os dons do Teu Espírito, para que a Sua palavra seja proclamada com poder, para que frutos, prodígios e milagres se realizem em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O reino de Deus será também como um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. Logo em seguida, o que recebeu 5 talentos negociou com ele, fê-los produzir e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu apenas 1 foi cavar a terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou com outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fosses fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com teu senhor. O que recebeu 2 talentos, adiantou-se também e disse, Senhor, confiaste-me 2 talentos. Eis aqui os outros 2 que lucrei. Disse-lhe o seu senhor, muito bem, servo bom e fiel. Já que fosses fiel no pouco, eu te confiarei muito. Vem regozijar-te com o teu senhor. Veio por fim o que recebeu só 1 talento. Senhor, disse-lhe, sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhaste. Por isso tive medo e fui esconder o teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. Respondeu-lhe seu senhor, servo mau e preguiçoso. Sabias que colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe esse talento e dai aos que têm 10. Dar-se-á ao que tem e terem abundância, mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. E a este servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos irmãos e irmãs, essa é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, ela é única, viva e move-se em nós. Nós já partilhamos isso no primeiro módulo, que todas as vezes que a gente lê a palavra, ele dá mais uma palavrinha, mais uma exortação, uma vírgula, alguma coisa, ele vai plantando em você. A palavra dos talentos aqui, só não entende quem não quer. Os talentos para cada um de nós, na palavra de Deus, são os carismas que o Senhor colocou para você, o serviço que Ele espera de você. Tanto é que o Senhor coloca na sua palavra, que Ele dá, dependendo da sua, como é que fala a palavra aqui? Conforme a sua capacidade. Poxa, se eu sou capaz? Não, ninguém é capaz sozinho. É tudo pela graça do Espírito Santo que habita em nós. Só que a partir do momento que nós, servos e servas do Senhor, abrimos o nosso coração para que servir ao Senhor, o Senhor vai investir em você. Ele vai te dar os talentos.
Ele vai abrir-se a você na confiança. Cada talento desse é o carisma. Deus dá a quem Ele quiser. Isso é palavra de Deus. E como Ele quiser. Mas nós não recebemos o Espírito Santo no batismo? Sim, nós recebemos o Espírito Santo no batismo e confirmamos no crisma. Só que o poder da efusão do Espírito, onde os carismas e os dons vão se manifestar em você, é pura vontade de Deus e não a nossa vontade. Só que também nós temos que entender que pela nossa disposição ou não, Deus insiste se Ele crer na sua capacidade. O que seria crer na sua capacidade? A gente lembra um pouquinho do profeta Jonas. Jonas foi enviado a Nínive pelo Senhor. Quantas vezes ele fugiu de ir na Nínive, não fugiu? Ele não fugia? Deus mandava ele para o norte, ele ia para o sul. Mandava para aquela porta, ele saía pelo fundo. Para quê? Para fugir, porque ele não queria fazer aquele serviço que o Senhor estava pedindo. Deus fez com que ele foi colocado na barriga de uma baleia, a baleia regurgitou ele na beira da praia, aonde? Em Nínive. Para que fosse cumprido aquela tarefa que ele pediu para o profeta Jonas. E ele cumpriu a tarefa. Ficou bravo, depois brigou com o Senhor, mas aí é outra história. Mas ele foi lá, cumpridor da sua palavra. Jonas negou no começo aquele talento que o Senhor deu para ele. Mas depois foi feito, por insistência do Senhor. Por isso que a gente fala, às vezes a gente fica tão preocupado com a tentação do inimigo, com a tentação do demônio. Ai, o tentador. Mas nos esquecemos que Deus é mais tentador do que Ele. E Ele te tenta para você servi-lo, em espírito e verdade. Por isso que nós estamos com a sala cheia. Porque o Senhor chama, Ele toca o seu coração e Ele confia em você que você vai fazer. E aí de nós, se a gente falar não, se a gente nega. Se a gente pegar aquele tesouro e esconder debaixo da terra, guardar, trancar ali no seu coração, o que o Senhor falou que vai acontecer com essa pessoa? Se bem que eu creio na misericórdia de Deus. Mas se for intencional, não quero, eu vou calar a minha boca e fechar o Espírito Santo em mim, porque eu não quero servi-lo. Aí você vai estar negando ao Senhor. E a gente sabe o resultado disso para cada um de nós. A partir do momento que a gente fala o nosso sim para o Senhor, que a gente se consagra ao Senhor, é uma consagração. Porque quando você se coloca a serviço dele, você não precisa ficar falando, eu vou chegar aqui, eu me consagro. Não precisa. No seu coração, no seu íntimo, você já tem a sua responsabilidade de saber o que você combinou com o Senhor ou não. Você não precisa falar para mim, não precisa falar para o padre, não precisa falar para ninguém. Você já falou isso para Deus, Ele já conhece o seu coração. A partir do momento que você se torna um consagrado do Senhor, você é separado do povo de Deus, do povo. Você se torna um separado por Deus. Consagrado quer dizer isso, separado por Deus. O Senhor já vai ter outros olhos para você. Eu estava partilhando com um irmão, uma irmã aqui no começo. Às vezes você fala assim, mas nós não somos todos filhos de Deus? Somos todos filhos de Deus. Você pode ter 10 filhos, você vai amar todos, amém? Tá, mas tem aquele filho, que todas as vezes que você fala para ele, filho, vai fazer isso? Filho, vai fazer aquilo? Ele vai na hora, e vai na alegria de estar te servindo, na alegria por você ser pai dele, na alegria, assim, eis-me aqui, meu pai, o que o Senhor quer de mim? Vai capinar o fundo, vai capinar, vai fazer isso, você vai com alegria. Somos pais, mas aquele filho que faz tudo, a gente olha com outro olho, ou não olha. Não estou falando que ama mais, mas é aquele filho que ele sabe que sempre vai poder contar com ele. É aquele filho que se você falar, vai, você não precisa nem falar, você já sabe, você já conta com aquilo, já tem fé nele. A mesma coisa é isso para nós, o Senhor. Ele espera o quê de cada um de nós? Como servos e servas daqui para fora. Que nós possamos evangelizar, que nós proclamemos a sua palavra, que nós levemos o evangelho ao nosso próximo. Que nós possamos sair do comodismo de nossas casas e ir atrás da ovelha perdida. Papa Francisco, a gente não se cansa de falar do Papa Francisco, né? Porque assim, são pérolas que ele deixa para nós que a gente não esquece. Ele falou numa de suas exortações
que o Evangelho fala que a gente tem que deixar as nossas 99 ovelhas para ir buscar uma ovelha. O Papa Francisco falou diferente. Nós devemos deixar aquela ovelha de casa, que a gente fique em casa, acariciando, penteando, perfumando, afagando, colocando no colinho assim, sabe, aquela única ovelha que nós temos, e nós temos que sair a buscar as outras 99 que estão perdidas. Gente, que sabedoria! Vocês nunca tinham pensado nisso, né? Depois que escutaram ele falando isso, nem eu. Mas pensem, o Papa falou que nós devemos ser mais adoradores e pastores e menos penteadores de ovelha. Ele falou com essa frase: menos penteadores e mais adoradores, mais pastores, aquele que vai cuidar da ovelha, que vai buscar da ovelha perdida, que vai curar que está machucada, que mais que eles fazem, né? Cuidar da gorda, né? Da formosa e tudo mais, entendeu? É isso que ele quer. Deixa um pouquinho aquela ovelha da sua casa. Aí a ovelha da sua casa você está penteando, você deve saber qual que é. Pode ser o seu sofá, né? Pode ser a internet, pode ser a televisão. O que mais pode ser? Pode ser um monte de coisa, né? Videogame? Não. É videogame também? É que vocês são novinhos, né? Vocês sabem o que é isso. Entendeu? Deixe um pouquinho aquela ovelha. Deixe de pentear aquela ovelha para que você possa estar buscando as 99 que estão perdidas. É isso que o Senhor espera de nós, a partir de hoje. Buscar as 99 ovelhas perdidas. Evangelizar vai te descansar. Vai te revigorar. Você vai se sentir vivo e capaz de muitas coisas que você nem imaginava, pelo poder do Espírito Santo que age em você. E falando sobre esse carisma, sobre evangelização, sobre dons e tudo mais, vamos falar um pouquinho então sobre o fundamento desse nosso segundo módulo. Nós vamos falar exclusivamente do serviço à igreja, à assembleia e ao nosso próximo, baseados nos dons e nos carismas do Espírito Santo de Deus. Tá certo? O Espírito Santo nós recebemos no batismo. Beleza, todo mundo sabe disso. Confirmamos na crisma. Por que nós confirmamos? Porque a grande maioria de nós foi batizado criança, correto? E nós não tínhamos o poder de falar assim: eu renuncio, eu aceito Jesus. Nada disso. Mas os seus pais e os seus padrinhos, por responsabilidade e amor a vocês e a mim, nos apresentaram à igreja e nos consagraram como filhos e filhas de Deus. Deixamos de ser pagãos para sermos filhos de Deus. É uma apresentação. Ficou adulto, não quer mais ser católico, resolveu trilhar para uma igreja protestante, ou seja, outra doutrina. Primeiro que é culpa sua. Ué, porque você não evangelizou seu filho? Você não educou seu filho na doutrina católica? Correto ou estou errado? Porque se você doutrina o seu filho desde pequeno, com os seus padrinhos, que você deve escolher o padrinho não por causa do bem que ele vai te dar, mas sim por causa da educação cristã católica que ele pode te dar, não tem como a criança crescer com 15 e falar: não quero mais ser católico, quero ser não sei onde. Não. Então, se for assim, a culpa é de vocês. Mas se não for, daí ele vai ser... mais tarde eles foram embora. Não entendi. Se for não aos 15 anos, mas mais tarde, posteriormente, foram para outra religião. Louvado seja Deus, eles são grandes o bastante para poder decidir pela caminhada. Está entendendo? Eu acho que assim, num mundo tão terrível que a gente vive, né? A gente vê tantas guerras santas e tudo aquilo. Se a gente levar em consideração que a pessoa está dentro de uma fé, melhor do que não ter. Certo? Então a gente tem que levar já. A gente poderia falar assim, menos mal, certo? Mas a nós pais, a nós padrinhos, cabe-nos a educação cristã. Você falou que devemos deixar aquela ovelha que está lá e os atrás está 99. E eu diria para você o seguinte, que é uma das coisas de uma religião que é super criticada, né? Os testemunhos de Jeová. Eles todo domingo estão lá batendo palma na casa, o católico. Então, mas Antonino, aquilo que a gente fala, que a gente até comentou isso, nós estamos atrasados, nós estamos acomodados. E eu vou te falar por quê, eu vou repetir isso. O senhor deve estar beirando os seus 40 anos de idade, né?
Então o senhor viveu uma época diferente da minha. Mas naquela época todo mundo era católico. O presidente era católico, o governador era católico, os deputados eram católicos, o gerente do banco era católico, todo mundo era católico. Na época eu fui falar com o meu bispo. Então, mas eles nunca foram católicos, foi esse problema. Mas aí o que acontece? Todo mundo ali, então o próprio católico relaxou. Por que ele tinha que se preocupar? Se já estava tudo, vamos dizer assim, está tudo ganho, está tudo dominado, igual o funk, está tudo dominado. Certo? Não estava dominado, porque daí o que acontece? Naquele relaxo nosso, é que nem o relaxo das férias que nós falamos. Você acaba relaxando no zelo, o inimigo vai lá e ele pega uma brecha e ele vai agir aonde você não está agindo. É por isso que nós estamos aqui. Porque nós vamos fazer, e repetindo, uma corrente do bem cristã. Da mesma maneira que a gente está recebendo aqui essa palavra, esse julgo, esse serviço, nós vamos chegar no nosso próximo e pelo nosso testemunho. Para de ficar enfiando Jesus goela abaixo do povo, que não adianta, você espanta. Mas pelo seu testemunho, pelo seu modo de viver, pela sua caridade, pelo seu amor ao próximo, você vai levando Jesus, aquela pessoa vai se afeiçoando até um dia ela vai se aproximando de você e você está pegando, falta só 98. Entendeu? Então é dessa maneira. Mas antigamente houve o relaxo. Minha culpa, sua culpa, nossa culpa. E hoje, se a gente continuar dessa maneira, a gente vai perdendo cada vez mais espaço, certo? E a gente vai acabar ficando reduzido, diminuído e apertado. Eu gosto muito de uma frase do Papa Bento XVI, Papa Emérito, que ele disse uma vez: eu não quero católicos em quantidade, eu quero católicos em qualidade. Eu quero católico de verdade, católico adorador, aquele que tem a certeza do que está sendo feito. A intenção do nosso curso, principalmente do primeiro módulo, Antônio, foi isso daí. É você ter a certeza de onde você está e o que você está fazendo aqui. Hoje, louvado seja Deus, nessa perseverança, a gente vê que a gente não diminuiu a turma, que as pessoas estão cada vez mais sedentas da palavra de Deus. Porque Deus, ele já, desde o ventre de sua mãe, ele já colocou no seu coração a necessidade de buscá-lo. Basta que tenha alguém que pregue, alguém que fale e alguém que ensine. E o pai, a mãe, o padrinho e a madrinha, que vão ser os pilares de sustentação daquela criança que foi batizada. Senão, não dá. Se você é padrinho ou madrinha, reveja os seus conceitos. Se você não lembra, busca no Google e leia lá o que você prometeu diante do Senhor. Reveja os seus conceitos com o seu ou os seus afiliados. Porque você assumiu um compromisso de evangelização. Não é para dar videogame, não é para dar bolacha, não é para dar 100 realzinho depois lá. Venha, padrinho, toma, meu filho. Entendeu? Não é isso. Vamos rever. Eu tive a alegria, mês passado, de batizar o meu segundo afilhado, Davi, filho do nosso irmão Hermes, aqui da comunidade. Eu já tenho um afilhado com 16 anos. Naquela época, sendo honesto, ignorante. Ignorância. Hoje eu tenho muito mais cuidado com ele. Esse que eu peguei agora, nossa, eu estou com todas as forças do meu ser, sabe? Estou até afogando o menino, de tanta graça e tanta bênção, tanto que a gente abençoa. É minha responsabilidade. Eu assumi o compromisso perante o Senhor e perante os pais deles. Pais dele. Posterior ao crisma, aí nós temos a renovação, o Pentecostes, o batismo no Espírito, o batismo de fogo. Aí você fala assim: então quer dizer que eu vou ser batizado de novo? Não, não é um segundo batismo, porque a palavra nos diz que batismo é um só. Mas a palavra batismo aqui foi usada até por Jesus na palavra. João vos batizou na água, e eu vos batizarei no Espírito, no fogo. Então ele utilizou essa palavra. Mas a gente poderia mudar um pouquinho essa palavra para efusão do Espírito. É um momento onde você abre as portas do seu coração para que você deixe o Espírito Santo agir em você. Essa que é a intenção desse Espírito Santo, dessa efusão. Mas é uma vez só? Todas as vezes que eu vou no grupo de oração tem batismo no Espírito. Vamos batizar no Espírito. Mas de novo? Não é que é de novo.
Por isso que a gente fala que não é batismo, é efusão. Na própria palavra, o batismo no Espírito não foi uma vez só. Jesus veio a primeira vez de Pentecostes, 2 semanas depois voltou. Vocês entenderam? E derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, sobre os apóstolos. Da mesma maneira conosco. É a nossa renovação. Em todo momento nós estamos renovando e clamando o poder do Espírito Santo sobre nós. Renovando e clamando esse derramamento, essa efusão, esse agir do Espírito Santo. Feito quando você faz um chá, né? Quando você faz o chá, você pega o chá, tem água ali no chá. Você começa a colocar o saquinho do chá lá, a água toda muda de cor e de sabor. É a mesma coisa, essa efusão do chá é a efusão do Espírito Santo em cada um de nós. Então quer dizer que eu tenho que batizar todas as vezes que eu for no grupo de oração? Não, não é isso. Mas o clamar ao Espírito Santo é em todo momento da sua vida. Todo. Eu vou dirigir? Deus Pai, nosso Jesus, envia o Espírito Santo, inunda o meu ser, renova o meu ser, faça-me uma criatura nova. Eis-me aqui, Senhor, faça em mim conforme a tua vontade. Sempre clamando o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sempre. Não é de vez em quando eu precisar do Espírito Santo, aí eu clamo Ele. Ah, que é, gente? Virou livrinho da Avon, né, que eles falam, né, que você só abre quando você precisa de alguma coisa? Lista telefônica? Não. Avon é propaganda, né? Não pode, né? Depois você edita aí. A gente não pode ser dessa maneira. A gente precisa estar sempre clamando o Espírito Santo em todas as circunstâncias da nossa vida. Tá bom? Vinde Espírito Santo. Tá ruim? Vinde Espírito Santo. Misericórdia. Para que Ele possa agir em você. E você não vá buscá-lo só nesses momentos. Infelizmente, e a gente fala infelizmente, assim, a gente tem sempre toda aquela falta de costume de busca do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, terceira pessoa. Toda a honra e toda a glória para Ele. E a gente não tem esse costume. Aí, por exemplo, nós estamos numa comunidade católica, reconhecida pela Igreja Católica, tanto é que está escrito o nome lá, católico. Se você olhar ali atrás, a quem tiver curiosidade depois, tem 2 quadrinhos ali, ó, tá? Um quadro pequenininho e o outro quadro ampliado. Ali é como é que eu falo a palavra? A autorização apostólica. Dom Gilberto Pereira Lopes autorizou ali naquela carta que a comunidade é católica ligada à igreja. Tanto é que nós temos capela e temos o Santíssimo, o Sacrário, tá certo? Mas ela é uma comunidade carismática, ligada à renovação carismática católica. A renovação hoje, o que acontece? Ela, mesmo mantendo excepcionalmente, totalmente, todos os dogmas da Igreja Católica Romana. Só que ela baseia-se, a renovação, numa experiência pessoal com Deus, pela força do Espírito Santo e seus dons. Alguma novidade aí? Não. Não tem nada que diz contra a palavra, nem contra o catecismo, nem contra o Concílio Vaticano II, nem contra nenhum Papa. Muito pelo contrário, João Paulo II, Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, já disse numa de suas cartas que a renovação carismática é a nova primavera da Igreja Católica. Por aí a gente vê a necessidade e assim a força do Espírito Santo agindo na igreja. E assim, repito, sem se desviar da doutrina e permanecendo fiel a todos os preceitos da Igreja Católica, na intenção de somar e não de dividir. Existe ainda resistência? Existe. Mas é lamentável pelo fato de que a gente cala uma situação onde não necessitaria assim de ter essa resistência, mas sim poderia se tomar posse da graça de Deus que está sendo manifestada dentro dessa comunidade, dentro desse movimento, dentro desse local onde Deus habita também, como em todos os locais. Diferente de uns que usam carismático aí, tá? Mas carismático brasileiro não tem nada a ver. Santas missas carismáticas, parou, hein? Então, nós temos que rever tudo que está sendo colocado para que a gente não se confunda com o que tem que ser feito nisso daí. Tem como base a presença dos carismas do Espírito Santo e a sua manifestação. A palavra carisma quer dizer
dons espirituais, aberturas espirituais que o Espírito Santo abre em nós para atuar em cada um de nós. Tá certo? Diferente dos dons do Espírito Santo que nós recebemos no crisma, esses são os carismas do Espírito Santo, dons de carismas. Os dons do Espírito Santo, aquele um que nós recebemos quando nós estamos cumprimos como é esse dia do crisma? Quando nós somos crismados, tá certo? São eles: a sabedoria, entendimento, fortaleza, ciência, piedade, conselho e temor a Deus, temor de Deus. Se você reparar em cada um deles, você vai perceber que eles são para uso próprio. Eles são para a sua santificação. Tá certo? Vamos repetir para a gente poder prestar atenção de como são os dons para santificação. É para meu íntimo, é para mim. Sabedoria, entendimento, fortaleza, ciência, piedade, conselho e temor de Deus. Para mim. Tá certo? Esses são os 7 dons do Espírito Santo que são conferidos a cada batizado pelo crisma, pela imposição das mãos do arcebispo, do bispo, ou a quem ele delegar, e naquele momento nós fazemos a confirmação das promessas do batismo de nossos pais. Agora, tem os dons de serviço, que a gente encontra em 1 Coríntios 12, que nos diz sabedoria, ciência, mas esses dois também tem lá, tem, mas nós vamos estudar um por um depois. Sabedoria, ciência, fé, cura das doenças, milagres, profecia, discernimento dos espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons de serviço. 1 Coríntios 12. Isso, aí você pega o capítulo praticamente inteiro dele. Infelizmente, hoje são poucas as pessoas que se abrem a esses carismas. Por que são poucas as pessoas? Medo do serviço? Não sei. Medo de receio de não ser uma coisa assim tão divulgada, tão colocada na nossa própria igreja. Preconceito. Vergonha de estar ali servindo, de passar vergonha? Não sei. Mas infelizmente, hoje em dia não é tão colocado. Em 2 Timóteos 1, o Senhor nos diz que Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e de sabedoria. Esse é o Espírito Santo que Deus te deu. Não de timidez, mas de fortaleza, amor e sabedoria. O que falta para vocês? O que falta para mim? Tomar posse. Abrir o nosso coração para que Deus possa se manifestar em nós. Só isso. Ficou fácil? É fácil. Só que para isso a gente tem que ter uma preparação e a sabedoria, entendimento daquilo que está sendo colocado. Porque o nosso humano é racional. E o racional quer entender tudo. Então, dentro do possível da palavra de Deus, voltado na palavra e no catecismo, a gente vai pegar um por um aqui nesse próximo semestre. Um por um. E nós vamos colocá-lo para que a gente vá tomando posse disso e a gente vá se ambientando com essa situação para a gente se colocar a serviço do próximo. Vamos abrir a nossa palavra em Romanos 12, confirmando tudo isso. Romanos 12, 6 a 8. Romanos 12, 6 a 8. Que nos diz? É o Senhor falando, hein? Temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Confirmando aqui a parábola dos talentos. Você viu? Olha como Deus confirma. Temos dons diferentes conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom de profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é chamado ao ministério, dedique-se ao ministério.
Se tem o dom de ensinar, que ensine. O dom de exortar, que exorte. Aquele que distribui as esmolas, faça-o com simplicidade. Aquele que preside, presida com zelo. Aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade. É a exortação do Senhor aqui para que nós tomemos posse dos talentos que Ele nos dá. Tá certo? Vocês acharam aí? Põe um santinho aí e abre agora em Efésios 4:11. Página 1500. Efésios 4:11. Efésios 4:11 que nos diz: Senhor falando. A uns, Ele quem? Ele quem? Deus, nosso Senhor. A uns, Ele constituiu apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, pastores, doutores, para o aperfeiçoamento dos cristãos, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Então olha para que o Senhor fez essas pessoas, esse serviço. 12. Para o aperfeiçoamento dos cristãos, as 99 ovelhas que nós temos que buscar que estão perdidas, para o desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? É a igreja. Nós, todos nós, igreja não é pedra, a gente sabe disso. Nós, unidos, fazemos igreja. Todos nós somos membros do corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. Então a gente vai tomando posse disso, a gente vai vendo que conforme diz também no 1 Pedro, que nos fala que cada qual use o dom recebido a serviço dos outros, olha só, como bons administradores de multiforme graça de Deus. Então que a gente receba, acolha e administre bem a multiforme, são várias formas da graça de Deus se manifestar na nossa vida. Os carismas do Espírito Santo, esses dons de serviço, a gente não poderia limitá-los só a esses, são infinitos. A partir do momento que você ama o seu irmão, verdadeiramente faz por ele alguma coisa, aqui está falando de dar uma esmola, de ajudar, dar um prato de comida, não, mas a partir do momento que você faz aquilo, você também está fazendo o uso do carisma, do dom do Espírito Santo na vida do seu próximo, contanto que você faça aquilo no amor e não na obrigação. Você vai dar não para ter a dedução do imposto de renda lá na frente, ou para fazer bonito para o cunhado que está junto com você, entendeu? Mas sim que você faça aquilo pelo amor que você tem ao Senhor. Amor ágape, aquele que você está fazendo ao seu irmão, sem esperar absolutamente nada em troca. Como bons administradores, use o dom recebido a serviço do Senhor. Como bons administradores, pegue aquele talento que o Senhor confiou em você. Ele não confiou no seu cônjuge, ele não confiou no seu filho, ele não confiou a ninguém. Esse ele confiou a você. E faça bom uso dele. Não esconda o talento. Muito pelo contrário. Chegue para o Senhor e apresente o crédito que você conseguiu com aquele talento. Senhor, agora só faltam 96. Eu já trouxe mais 3 aqui para o Senhor. Faça créditos para o Senhor. Faça com que você remunere Ele na graça, aquilo que Ele deu de graça para você. De graça recebei, de graça dai. Esses dons de serviço do Espírito Santo, eles podem ser, prestem atenção nisso, eles podem ser observados e constatados em qualquer pessoa que ora ativamente em qualquer grupo de oração. Ah, então tem que estar no grupo de oração? Não. Grupo de terço não é grupo de oração? É ou não é? É. Encontro de casais com Cristo não é grupo de oração? Fala mais um aí. Mais algum grupo? Jovens, grupo de jovens. Não é um grupo de oração? É um grupo de oração.
Pastoral vocacional. Vocês estão reunidos em nome de quem na pastoral vocacional? Em nome de Jesus. Então é um grupo de oração. Tudo que você vai fazer dentro da sua comunidade, o ideal, e deve ser assim, na sua também, é você fazer uma oração antes, apresentando aquilo ao Senhor como obra para Ele, e não para o homem. Então, a partir do momento que você já está nessa atividade, você já é constatado como uma pessoa que tem esses carismas de serviço. É que você não sabe, ou sabe, mas de repente você não sabe que você tem esses dons de carisma. Lembra que a gente estava falando da benzedeira, né? Que tem benzedeira do bem, tem benzedeira que não é do bem, mas tem benzedeira que é do bem, porque é uma pessoa que tem o carisma de cura. É uma pessoa que ela vai impor a mão e vai rezar um crê em Deus Pai. Não está errado isso. Absolutamente nada. É uma pessoa que tem aquele carisma. Deus age por ela. Mas, pelo amor de Deus, só o Espírito Santo, não outro Espírito. Beleza? Não confunde muitas coisas que aí não rola. E não é desmerecer. É uma questão de que eu sou... O que nós somos? Católicos. Nós estamos aqui para aprender isso, não estamos? Então não dá para pisar em duas barcas, correto? Não estou falando mal de ninguém, mas é uma questão de conscienciação nossa. Eu sou católico. Se eu sou católico, eu não vou comungar de outra situação que vá contra aquilo que a igreja ensina. Acabou. Mas e o cidadão que é espírita? Louvado seja Deus pela vida dele. Não posso falar com ele? Claro que você pode, deve. Muito pelo contrário. Aí que você tem que ir mesmo. Porque se ele for uma daquelas 99, você não sabe. Aí você, pelo seu testemunho, pelo seu carisma, pelo seu amor ao próximo, se for vontade de Deus, ele pode seguir. Se for vontade de Deus, ele pode não te seguir. Sabe por quê que é assim? Porque o servo não faz nada. A gente já falou sobre isso. O servo não tem poder nenhum. Ele é simplesmente o canal da graça onde o Espírito Santo age. Onde Deus age, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelas suas mãos. Tenhamos consciência disso. Nós nada podemos. Nós podemos sim, nos abrir e deixar-nos como os canais da sua graça. Deus vai te usar. Se você abrir, Ele vai usar. Eu garanto para você. Mas aí, como Ele vai te usar, de que forma vai ser o instrumento ou canal, vai ser conforme Ele quiser. Gente, abramos o nosso coração. Tenhamos a consciência de que o Senhor quer e o Senhor precisa da sua ajuda. E Ele espera isso de vocês. Só isso tem que fazer. A instrução a gente tem. Se não tem, você tem como buscar. Só que Ele quer que você seja com o seu coração escancarado para o Espírito Santo de Deus agir. Essa rejeição que às vezes nós temos desses dons do Espírito Santo, que pode ter do preconceito, ou do medo, ou do receio, não sei, é uma questão assim social, cultural. Não tem nada a ver com o espiritual. Uma vez eu estava numa rodinha de amigos, e assim, eu estava no começo da minha caminhada, começo de caminhada de grupo de oração, começo de caminhada de comunidade e tudo. E eu estava partilhando com um amigo. Falei, então, vai lá um dia, a gente impõe as mãos, e nós vamos falar sobre imposição de mãos também durante esse segundo semestre. E a gente ora por você. Não gosta dessas coisas. Mas por que você não gosta? Porque se eu quiser imposição de mãos, então vou num centro de espírita, que lá eles impõem as mãos também. Aí eu falei a mesma frase que eu falei, mas ali é o Espírito Santo, né? Entendeu? Eu não posso garantir em outro lugar. E ali é o Espírito Santo. Mas entendeu? Então houve essa comparação. Mas, enfim. E aí um outro também, que às vezes a gente vai, a gente tenta. A maioria a gente consegue, sabe? Pelo nosso testemunho. Eu cheguei para a pessoa e falei, vai lá no curso de servos. E era curso de servos já, você foi ano passado isso daí. Vai lá no curso de servos, vai participar, você nunca foi, né? Não sei o quê. Eu falei assim, não, eu já fui em comunidade, em grupo de oração, já participei de comunidade, mas eu não gosto muito daquele negócio de orar em línguas. Mas por que não? Porque eu não gosto. Mas você sabe o significado? Você sabe? Não sei nada. Então faz o seguinte, falei para ele assim,
e era realmente ia ser na próxima terça-feira. Na próxima terça-feira vai ser o ensino sobre oração em línguas e discernimento dos espíritos. Tá bom? Vai lá. Não quero ir. Por que não? Porque eu não quero. Falei, então você não quer. Então não venha ser preconceituoso para mim, porque a partir do momento que você não sabe do que se trata, você também não pode falar mal. Concorda? Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Então se você quiser falar mal, você vai lá, assiste. Eu ainda fiz uma brincadeira com ele, que eu tinha uma certa intimidade. Eu falei para ele assim, me dá meia hora que eu te dobro. Falei para ele, me dá meia hora, 30 minutos, pode contar no relógio que eu te dobro. Eu mudo seu conceito. Ele falou, não quero. Aí eu falei, opa, aí eu entrei em zona não permitida, né? Em terreno hostil. Eu falei, opa, voltei. Entendeu? Porque ele não quer. Eu vou enfiar a goela abaixo dele? De jeito nenhum. Que daí vai acontecer a mesma coisa da palavra de Deus. Não dê pérolas. Não chamei ele de porco. Quem falou foram vocês. Presta atenção. Mas sabe qual foi a sensação que eu tive depois que eu tive esse diálogo com ele? Uma única palavra: desperdício. Porque é uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa que teria um gás enorme para queimar pelo Senhor, sabe? E trancou, fechou, não deixou. Ah, eu fui uma vez, um padre falou uma coisa que eu não gostei. Ah, cidadão, você vai no próximo padre? A gente vai às vezes, né? Porque às vezes tem os padres falando umas coisas bonitas. Mas eu tenho o cuidado de falar. Às vezes, quando eu gosto muito da homilia do padre, eu digo, padre, eu gosto muito de celebrar com o senhor. Gosto muito da linguagem que o senhor usa. Gosto muito da forma com que o senhor coloca o evangelho. Isso daí, não é que eu estou indo lá por causa do padre, mas é uma forma até de eu edificar o sacerdócio dele. Todo mundo gosta de um elogio, né? Entendeu? A gente edifica o sacerdócio dele e mostra que nós estamos no caminho certo. Infelizmente, volto a falar essa palavra, infelizmente, não tem toda essa cultura, esse discernimento, dessa abertura aos dons espirituais, de serviço. Nós somos igreja. Ninguém está dividindo, ninguém está falando, muito pelo contrário. Falar mais uma coisa sobre comunidade para vocês. Essa comunidade, ela é uma comunidade, tem um nome, quer ver? É uma associação pública de fiéis. Quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez, eu entendi que era público, entra e sai quem quer, não é? Associação pública de fiéis, associação, um monte de gente junto, público entra quem quer e fiéis quem crê. Seria isso? Não é. A partir do momento que é uma associação pública de fiéis, ela é 100% obediente ao bispo. A renovação, década de 60 nos Estados Unidos. Final dos anos 60. 60. 60, 69, 68. Quem trouxe a renovação carismática para o Brasil foi o padre Eduardo Dougert, da TV Século XXI. Ele foi o pioneiro, junto com o padre Jonas Abib. No meu bairro, tudo isso começou em 70 e qualquer coisa. Ah, sim, mas eu estou falando assim, o início foi na década de 60, no final dos anos 60. Isso, exatamente. Então foi mais ou menos nessa época. E assim, dentro do discernimento, não dispensa reverência, não dispensa submissão à igreja, ao padre, ao bispo, ao papa, seja o que for. Antes de mais nada, é submissão total à igreja. Senão a gente seria protestante, né? Se eu começasse a falar do jeito que eu quero aqui, esse padre não sabe o que está falando, entendeu? E eu começasse a sair, aí eu iria entrar na reforma protestante. Mas a gente não fez, não é reforma, é renovação. É tomar posse daquilo que o Senhor já deu para nós, nos dá na sua palavra. Só que está adormecido. Ele não está manifestado. E é o momento de haver essa manifestação. Tudo o que é feito é em cima da aprovação e da proteção das autoridades eclesiais. Ponto final.
Tá certo? Por que a gente fala tudo isso de comunidade, fala tudo isso de carisma e tudo mais? Para que a gente tire um pouquinho daquela ideia, daquela situação de preconceito, ou de temor, ou de medo de estar servindo em cima daquilo. Por quê que a gente fala tudo isso? Porque o Senhor nos diz que quem permanecer em mim, e é Jesus falando, e eu nele, esse dará muito fruto, que sem mim nada podeis fazer. E ainda farão milagres maiores do que esses. E é isso que Ele espera de nós. E é isso que a gente deve abrir o coração. Não para vergonha, para o preconceito, para o medo, para o temor, para nada. É abrir o coração. E esse negócio de vergonha é sério, tá? É sério. Às vezes eu olho, porque eu já comentei e repito, eu uso o Facebook para evangelização. Quem tem meu Facebook, se olhar lá, vai ter 2 informações só: o meu cachorro e Jesus. Mas na ordem, vamos mudar: Jesus e depois o meu cachorro. Porque meus filhos não gostam que eu fique marcando eles, porque eles falam que os amigos ficam vendo também. Vergonha. Você riu, né? Você sabe o que é isso. Entendeu? Então eu não gosto de ficar marcando. Mas eu uso para evangelização e para o meu cachorro. Meu cachorro tem um monte de foto lá também. Agora, por várias vezes, o inimigo sopra no nosso ouvido: nossa, você está fazendo um papelão feio. Né? Porque a gente é humano, né? A gente tem aquele negócio: nossa, eu só falo de Jesus, acho que eu estou me tornando piegas, né? Mas daí o Senhor fala: não, está certinho. E eu hoje, vai fazer 1 ano mais ou menos que eu estou nesse negócio do Facebook, eu colho muitos frutos de evangelização por causa do instrumento, que pode ser usado para muita coisa ruim, mas que pode ser usado para coisa boa também. E a gente colhe frutos. Às vezes chega falando: eu quero ser seu amigo. Deixa eu ver quem ele é amigo primeiro. Olha lá, é renovação de não sei onde, paróquia de não sei o quê, amigo de não sei quem, tudo dentro daquela situação. E isso é interessante, porque daí aquela palavra que você vai colocar vai espalhar para aquela pessoa vai partilhar, e a gente entra de novo naquela corrente do bem cristã. Da mesma maneira que se eu colocar uma piadinha quente, aquelas piadinhas que você tem que colocar até uma tarja preta em cima dela para não ler, ela também vai ser disseminada, vai ser colocada para quem quiser ler. Às vezes tem até umas piadinhas legalzinhas, sabe? Eu falei: vou postar essa. Não vou. O Espírito Santo fala: você planta tudo aquilo, depois você vai estragar com essa erva daninha aqui? Esse joio? Então o Senhor diz que vocês farão milagres maiores ainda do que esses. Mas sabe o que Ele diz também? E isso é muito forte para nós. Ele nos diz em 1 Coríntios 12, que a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Quer que eu repita? A respeito dos dons espirituais, isso aqui que nós estamos falando hoje, eu não quero que vivais na ignorância. É o Senhor que está pedindo isso para você. Não seja ignorante. Não feche os seus olhos para aquilo que está escancarado na palavra de Deus, para aquilo que Ele está pedindo para você fazer. O carisma se manifesta de várias maneiras. Uma das maneiras é eu estar aqui. Eu estou aqui a serviço da comunidade, a serviço da igreja, a serviço de Jesus. Por quê? Porque evangelizar me descansa. E por quê? Porque tudo que eu faço para o Senhor aqui, Ele me dá 2 ali. E dá. Estava partilhando no começo também, que se eu fosse chegar aqui e ficar testemunhando, só testemunho, vamos fazer um grupo só de testemunho? Não vai acabar 9h40. Vai acabar 9h40 da manhã. De tanta coisa boa que acontece. Por que coisa boa? Não acontece coisa ruim na sua vida, Marco? Acontece. Acontece coisa ruim na minha vida também. Só que é tanta coisa boa que acontece, que o ruim some. O ruim perde espaço. O ruim fica insignificante perto da grandeza, da graça de Deus na minha vida, na vida da minha família, na vida dos meus filhos, nos meus empreendimentos, na minha comunidade, na minha paróquia onde eu sirvo, nos meus amigos, nos meus irmãos de fé, em tudo. É muita graça de Deus, é muita manifestação da graça de Deus. A sua boca fala do quê? Do que seu coração está cheio.
Se eu estou cheio da graça de Deus, do amor de Deus na minha vida, eu vou proclamar essa graça, esse amor de Deus na vida do meu próximo. Não tem como ser diferente. Eu estou morrendo de cansaço. Eu fiquei em pé o dia inteiro hoje. Sabe que hora que esse cansaço vai bater em mim? A hora que a gente vai tomando café ali, ó, o chazinho e a pipoca. Aí, das costas, sabe aquela coisa? Por quê? Porque daí você relaxou, eu terminei o meu serviço, agora eu posso descansar. Ainda não para a vida eterna, Senhor, espera um pouquinho. Mas eu posso descansar, repousar na minha caminha, acordar no outro dia, e ir trabalhar, e ir servir e tudo mais. Muitos dizem que nunca ouviram falar, ou que não tem embasamento bíblico. Embasamento bíblico, repito, próximos 8 encontros. Totalmente nós vamos falar sobre esses carismas. Ou que a igreja não aprova e não sei o quê. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ler um pedacinho da carta. Eu vou tentar falar. Alguém fala latim aqui? Me ajuda aí, gente. Ninguém fala latim? A carta do documento Apostolicam. Eu comecei bem já, né? Quê? Não, é isso aí mesmo. O quê? Essa palavra que você falou. Estudar é diferente de falar. Pensei que você estava falando nome. Pensei que ele estava falando latim. Ele falou uma coisa que não tem nada a ver. Acostatem. Isso aí, tá certo? Capítulo 1, parágrafo 3. Depois eu passo para vocês no e-mail. Vocês procuram lá. Que nos diz? Concílio Vaticano II, hein? Impõe-se, pois, a todos os cristãos o dever. Vou repetir. Prestem atenção. Impõe-se, pois, a todos os cristãos. Quem é cristão aqui? Então tá bom. O dever luminoso de colaborar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e acolhida por todos os homens em toda a parte. Beleza, por enquanto? Para exercerem tal apostolado, o Espírito Santo que opera a santificação do povo de Deus, através do ministério e dos sacramentos, confere ainda dons peculiares aos fiéis. E continua. De maneira que cada qual, segundo a graça que recebeu, também a ponha a serviço de outrem, e sejam eles próprios como bons dispensadores da graça multiforme de Deus. Aí lembra-se do 1 Pedro que eu li agora. Dispensadores da graça multiforme de Deus. As várias formas da graça de Deus se manifestar. São várias formas de Deus. Por isso a gente não pode se limitar apenas àqueles carismas, aqueles dons de serviço, mas aqueles são a base. Nos próximos encontros vocês vão entender por que eles são a base. A partir daqueles, todos se manifestam. Para quê, gente? Tudo para edificação da igreja e do próximo. É o que a carta nos diz. E continua. Aos pastores, podemos ler assim, aos responsáveis, podemos ler assim, aos padres, podemos ler aos bispos. Aos pastores, cabe julgar sobre a autenticidade e o uso dos carismas dentro da ordem, para não por certo, extinguir o espírito, mas para provarem tudo e reterem o que é bom. Ou seja, dessa maneira, a gente confirma que os pastores que vai caber o julgamento, eles vão estar buscando esse julgamento aonde? No Espírito Santo, não é? Então, eu vou repetir para vocês entenderem onde eu quero chegar. Aos pastores cabe julgar sobre a autenticidade, para saber se aquilo ali é verdadeiro, se aquela obra de Deus está sendo realizada em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo realmente, ou se é uma obra de homens, tá certo? E o uso dos carismas dentro da ordem, perfeito. Assina embaixo aqui do Concílio Vaticano. Tem que ser usado dentro da ordem, da responsabilidade, do amor e do cuidado. Senão você perde a mão. Sabe por quê? Porque a vaidade anda ali, ó. Porque o Senhor age pelo servo. Age. E se você não tiver uma conduta muito forte, um poder de oração, um momento onde você se entrega ao Senhor, você vai achar que é você que está curando alguém.
Não na Igreja Católica. Onde a gente vê pessoas se autodenominando apóstolos. Eu sou apóstolo. Eu tenho o poder. Você não tem poder nenhuma. Nenhuma. Vocês entendem? Nenhuma. Mas cabe aos pastores isso, aos nossos responsáveis. Ao caso da Associação Pública de Fiéis aqui, ao bispo. Está lá, onde ele assinou embaixo, falando que aqui sim. E eu vou dar um testemunho disso para vocês. A comunidade tem 30 anos, Marcos. 30 anos. 30. Ela foi reconhecida em 2003. Ou seja, ficou 19 anos... Fiz a conta errada? Não, está certo. Ela ficou 19 anos sem ter o reconhecimento eclesial. Os irmãos se reuniam, faziam grupos de oração. Eu não sou desse tempo, porque eu sou muito novinho, tá? Mas enfim, faziam um grupo de oração e tudo mais, mas não tinham o reconhecimento da igreja como católico. E os nossos fundadores, os coordenadores, sempre são Dom Gilberto. Dom Gilberto, reconhece. Calma. Se for de Deus, vai permanecer. Passar mais um pouquinho, Dom Gilberto, calma. Quando for de Deus, a gente reconhece. Aniversário de 10 anos da comunidade. Dom Gilberto, 10 anos. Calma. Se for de Deus, vai ser reconhecido. O Zé Benedito, é assim mesmo, não foi assim? Ele é quase da época da fundação lá. Você participou da Santa Ceia também? Não, né? Não. Brincadeira, irmão, você sabe que eu te amo, né? Calma, na hora vai ter. Oi? Se a obra for de Deus, vai permanecer. Se a obra for de Deus, ela vai permanecer. E assim nessa insistência. Uma das últimas assinaturas apostólicas de Dom Gilberto foi a nomeação da comunidade como católica. Tarda, mas não falha, né? E assim, e ele sempre, todas as vezes que ele celebra, até hoje ele celebra com a gente aqui, sabe? E ele vem aqui e fala a mesma coisa. Eu não gostava muito de vocês. Mas agora eu gosto. Vocês entendem? Então ele falou, permaneceu, é de Deus. Então, por isso que a gente tem que trabalhar sempre dentro da obediência e da proteção da igreja. Foi o que aconteceu aqui conosco. Gente, Deus não se engana. E a Deus não se engana. As duas coisas. Ele não se engana e a gente não consegue enganá-lo também. Certo? Então ninguém está fazendo coisa errada, ninguém está fazendo coisa no escuro, nem por baixo do pano. É tudo para a honra e glória do Senhor. Os carismas nos são dados, esses carismas de serviço principalmente, para que Jesus possa penetrar em cada parte do nosso ser e para que nós nos deixemos inflamar por Ele e desse inflame, desse fogo, nós podemos irradiar isso ao nosso próximo. Por isso que nós temos esses carismas. O amor de Deus, como diz São Paulo aos Romanos, nos foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vou recordar. Vamos ver se vocês estão espertos ainda. Como é que é a ação de Deus no servo? Deus Pai, não, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, age pelo servo. É isso que Deus espera de cada um de nós. No Antigo Testamento Deus agia. Leia lá o Antigo Testamento. Deus com sua destra, Senhor dos exércitos, falava, parecia na sarça ardente, tudo. No Novo Testamento quem agiu? Jesus. Deus Filho agiu. E agora, depois do Pentecostes, quando Jesus foi elevado, se elevou aos céus, ele deixou o Espírito Santo, não deixou? E é pelo Espírito Santo que nós vamos agir. Sozinhos? Não, nunca. Sempre em comunidade, sempre dentro de um grupo, sempre onde 2 ou mais estiverem em nome do Senhor, lá Ele estará. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá forma-se igreja. Onde 2 ou mais estiverem reunidos, lá há a presença do Senhor.
Nós vamos falar sobre intercessão, sobre oração. Por que eu não devo orar sozinho com uma pessoa? Por que eu posso orar em posição de mãos, intercessão? Tudo isso nós vamos falar. Nós somos o corpo de Cristo. Um é mão, um é pé, um é barriga. Cristo é a cabeça. E Ele vai fazer de nós conforme Ele quiser. Nunca esqueçam disso. É o Senhor que está na área, é o Senhor que está no poder, o Senhor que é a majestade, que está ali na nossa presença. Sozinho, você nada pode. E falo mais uma coisa para vocês, como testemunho de vida em comunidade. Não só comunidade carismática, eu não estou falando isso, tá? Não é isso que eu estou falando. Eu participo, é o testemunho meu. Participo de uma comunidade de aliança. Vai chegar um tempo, chega um dia, um momento na sua vida, na minha vida, que diante de uma certa situação, um certo momento, ou seja o que aconteceu, a gente não consegue orar mais. Seja uma situação íntima, uma situação financeira, familiar, alguma situação onde você não vai conseguir mais rezar. Você não consegue mais. Os seus pedidos ficam confusos, você se perde na oração, você não consegue formar uma frase de oração de pedido, e assim a nossa humanidade cresce e o inimigo encontra uma brecha onde ele vai tentar você e vai soprar aquilo que você não quer ouvir no seu ouvido. Isso acontece com cada um de nós. Já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com vocês também. E se não aconteceu, louvado seja Deus e que não aconteça. Mas pode. Todos nós estamos sujeitos. Eu estou sujeito, o Marcos está sujeito, Mateus, Jonathan, Marcos, todo mundo. Mas você fala da palavra de Deus com tanta alegria, mas estou sujeito. Porque você que está de pé, cuidado que não caia. Que o mundo é cruel. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nesse momento, nós temos uma comunidade por trás de nós, principalmente uma comunidade orante. Aquilo nos eleva e nos fortalece. E esse corpo místico, onde eu faço parte dela, nos sustenta. Resolve o seu problema? Maioria das vezes. Resolve. Pela fé. Nós já falamos sobre fé. Mas ela nos sustenta no momento de uma perda. Ela nos sustenta no momento de uma necessidade. Ela nos sustenta no momento em que a gente mais precisa. É um testemunho que já foi dado aqui, quem conhece do ano passado sabe que no final do ano passado nós tivemos a perda do filho de um casal de aliança aqui, 16 anos de idade. Foi uma tragédia. Não tem outra palavra para a gente usar, tá certo? Irmãos amados, nós de convivência fraterna, dia a dia, noite a noite aqui. Ele ficou internado um tempo e depois ele veio a falecer. Foi um mover-se da comunidade em cima daquela família. Foi uma manifestação de amor, de oração, de momentos onde a gente orava sem cessar, 24 horas de oração. As pessoas pegavam hora, cada um ficava com uma hora, rodízio, né? Rodízio de horário, cada um pegava uma hora. Eu vou orar da 1 às 2, você ora das 2 às 3, das 3 às 4, sem cessar, pela oração. Foi feito à vontade do Senhor. E hoje nós temos mais um anjo orando por nós lá em cima. Mais um santo que a gente pede intercessão. Onde houve tempo de todos os sacramentos, onde teve tempo da unção dos enfermos, e tudo que você possa imaginar. E hoje, menos de um ano depois, você vê esse casal, eles são totalmente curados. Eu, com a nossa fé, né? Eu com a minha fé, eles vão falar, meu Deus, como é que consegue? Mas a gente vê que é puro amor de Deus, a ação do Espírito Santo na vida deles. E é exemplo para cada um de nós. Fortalecidos pela oração, fortalecidos pelo momento em que a comunidade abraçou. Comunidade é família. Família que a gente se permite ter. Porque por muitas vezes a gente acaba tendo afinidade com um irmão de fé que a gente não tem com um irmão de sangue. Porque os irmãos trilham outros caminhos. Mas aquele de fé está trilhando o mesmo caminho do que você. Onde você vai, ele está junto com você. Valorize esses irmãos. Olhe um pouquinho com outros olhos para ele e você vai ver como Deus está colocando uma pessoa de muito valor do seu lado.
Onde aquela pessoa, quando você necessitar de uma oração, você vai ligar, ela vai orar por você. Ela vai colocar o seu nome numa intenção. Como numa família, como num corpo, se eu tiver com uma unha encramada, infeccionada, o meu corpo inteiro vai ficar com febre. Sabe por quê? Porque aquela parte do meu corpo está errada. Então o seu corpo inteiro vai se movimentar para curar aquela parte. É a mesma situação dentro de uma vida em comunidade. A comunidade inteira vai se movimentar para ajudar e curar aquela parte do corpo que não está sendo curada. Então, que a gente possa fazer nesse momento, nesse início de curso, que os frutos daí do Espírito Santo possam se manifestar em nós. Não só os frutos das ovelhas que nós estamos apresentando ao Senhor, como a renda daquele talento que Ele nos colocou, mas os frutos que estão na palavra: caridade, paz, afabilidade, fidelidade, alegria, paciência e bondade. E que nós possamos assim depositar nossa confiança só no Senhor. Que nós tenhamos o foco só em Jesus. Por quê? Porque a Ele toda a honra, todo o poder e toda a glória. E você sabe o que você faz com o resto? Faz igual São Paulo: tenha por conta de esterco. Você sabe o que é esterco? É cocô, certo? Que é do mundo, deixa para o mundo. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso de dinheiro também. Eu sei que você precisa, mas aquilo não seja o mais importante na sua vida. Porque cocô a gente também tem que fazer, não tem? Não é? Também não é um mal necessário? Para muita gente é um bem, dá um alívio, né? Enfim. Mas é necessário que você tenha aquilo. Então, se é necessário que você tenha o dinheiro, o trabalho e tudo mais, não tenha isso como a primeira coisa na sua vida. Tenha isso não como prioridade na sua vida. Como prioridade na sua vida, só Jesus. Esse daí a gente tem que ter por conta de prioridade. Da certeza de que Ele não vai te abandonar nunca. Da certeza de que Ele, e só Ele, e ninguém mais, tem o poder de curar, de salvar, de libertar. E que Ele vai estar sempre presente na sua vida. Sem chance, menos no pecado, a gente sabe. Mas nós estamos na caminhada. Até na hora que você for no banheiro Ele vai estar junto. Então fique esperto. Sem cessar Ele está com você, em todas as circunstâncias. Então vai tomando posse. Nós vamos cantar uma música agora. E que você, nessa música, você se identifique como servo e serva do Senhor e como aquilo que você está buscando. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que me se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me enche-me e usa-me, Senhor. e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, Vamos ficar em pé. Vamos cantar mais uma vez. E vai tomando posse dessa música, vai tomando posse dessa palavra, dessa oração. Quebranta-me, transforma-me, Enche-me enche-me e usa-me, Senhor, sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim e enche-me até que em mim se ache só a ti. se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me Bem forte, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor,
usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Sim, Senhor Jesus, você pode fazer agora o seu louvor com as suas mãos. Erga as suas mãos e agradeça ao Senhor por esse momento. Sim, Senhor Jesus, eu quero te louvar e te bendizer, Senhor, por essa noite onde o Senhor me sonda, o Senhor quebranta o meu coração. Usa-me, Senhor Jesus, eis-me aqui como teu servo, Senhor, não capacitado, mas escolhido por ti, Senhor. Então capacita-me, Senhor Jesus, e vem fazer essa obra em mim, pois eu necessito de ti, Senhor. Sozinho eu não posso, mas contigo eu posso, Senhor Jesus. E vá orando pelo Espírito, se você já ora. Se você não ora no Espírito, vá louvando, bendizendo ao Senhor, clamando a sua misericórdia e apresentando-se totalmente a Ele. Obrigado, Senhor Jesus. Pode ser um pouquinho mais alto, gente. Nós estamos falando pro Senhor. Ele, não que Ele seja surdo, não é isso, mas pela nossa alegria de estarmos aqui, pelo nosso serviço, pelo nosso mover-se, pelo nosso passo na fé, onde o Senhor habita em cada um de nós, meu Teu Espírito Santo. Age em mim, Senhor. Age em mim, Senhor. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Sopra, Espírito de Deus, sobre o clamor da igreja. Libera a tua unção de milagres sobre nós. Queremos ver sinais da manifestação do teu poder, pois quem crê verá a glória do Senhor acontecer. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Incendeia, Senhor, a tua igreja.
poderoso Deus e Rei, libera tua unção de cura neste lugar. Vamos, aplauda Jesus. A Ele toda a honra, todo poder, toda a glória, agora e para todos sempre. E todas as vezes que você vacilar, todas as vezes, não esqueça que você tem a bênção de Deus, que você é portador da bênção de Deus, que a unção de cura está nesse lugar. E você veio aqui hoje e você tomou posse dessa unção de cura. Ontem teve uma, amanhã vai ter outra, mas essa de hoje, gente, ninguém tira de nós. Essa a gente tomou posse, amém? Amém. E quando vacilou, deu algum probleminha, lembra, meu Deus é maior do que tudo isso. Tenha por conta de esterco o resto, como diz São Paulo, nada me importa, eu sou maior com o Senhor. Eu piso em cima dos meus problemas. Sempre que o espírito assim, de espírito forte e guerreiro, nós temos que ser guerreiros a partir de agora como servos do Senhor. Aconteceu um negocinho, uma brecha. Sabe, gente, brecha, sabe o que é brecha? Aquela olhadinha é uma brecha. Aquele momento onde você desviou o foco de Jesus é uma brecha. Quando nós falamos de oração, nós vamos falar sobre todos esses inimigos que nos rondam. E a gente vai ver aonde que a brecha espreita, aquela espreita, onde ele está sempre ali para tentar pegar a gente na curva, no vento sul ali. Sem você perceber, você está abrindo uma brecha. Mas abriu a brecha, não tem problema, porque o cristão cai, mas ele levanta em seguida. E a hora que ele levanta, ele louva a Deus. Por quê? Porque ele está do seu lado. E caiu, não tem problema. Senhor, eis-me aqui, Senhor, de novo. De novo, Senhor, eu sei que você está olhando essa cara, mas eis-me aqui, Senhor. Faça-se em mim conforme a tua vontade, conforme a tua palavra. E se houver insígnia do inimigo na sua vida, fala assim, aqui não. Fala assim, aqui não. Mas com poder para o inimigo, não, aqui você não tem vez. O meu rei aqui, meu Senhor, é Jesus. E é Ele que manda na minha vida, e é Ele que cuida de mim. Ao nome dEle todo joelho se dobra. Então, por que eu vou temer? Eis-me aqui, Senhor. Faça-se de mim conforme a tua vontade. Tem mais música? Se você quiser. Não, vamos terminar. Então a gente toca, a gente faz uma celebração junto. Gente, terminando. Próximo encontro, dia... Boa pergunta, né? Que dia que é hoje? Hoje é dia 29. 29. 14? Bom, se não for 14, é a terça-feira próxima do dia 14 ali. 15, alguma coisa assim. 9 é sábado. Você lembrou de 9 por quê? Porque show do Tony Alisson. O menino já tá fazendo as contas do calendário dele pelo show do Tony Alisson, não, entendeu? Eu tenho uma celebração. Não, então tá bom. Então 9 é sábado, aí dia 13. Dia 12. Louvado seja Deus. Obrigado pela matemática aí. Dia 12, nós já vamos iniciarmos estudando 1 Coríntios 12. Nós vamos fazer um momento de efusão do Espírito Santo. E nós vamos entrarmos já no dom de línguas, interpretação de línguas e batismo no Espírito. É poder, gente. Então, por favor, olha aqui para mim. Tá vendo minha mão assim, ó? Por favor, orem nesse sentido. Vocês são servos. Vocês não estão mais no leitinho. Ninguém tem que pegar você na mão e dar mamadeira para vocês, tá? Orem nesse sentido. Leiam a palavra de Deus. Tomem posse de 1 Coríntios 12 inteiro, tá bom? Vá lendo, meditando a palavra de Deus e vá preparando o seu coração para que nós tenhamos o acolhimento do Espírito Santo em nosso coração, para que a gente possa ter essa abertura. Para o nosso coração chegar aqui no dia 12 escancarado, para que a gente possa deixar o Espírito Santo se manifestar em nós. E a gente tendo essa efusão do Espírito Santo, é uma consequência. A gente vai recebendo depois a palavra de Deus em cada um dos carismas de serviço, em cada um dos dons do Espírito Santo, e isso vai caindo como que um jugo em nós. A gente vai absorvendo aquilo ali como uma coisa natural a partir desse momento. Amém? Tá todo mundo feliz? Então, deu certo. Mesmo frio, tiramos a blusa. Dia 12 nós estamos aqui. Não falta em dia 12, é importantíssimo para a gente poder dar continuidade depois nos outros serviços, senão a gente se perde, tá bem?
Então, olhando para Jesus, agradeça a Jesus por essa noite. Obrigado, Senhor Jesus, por tanto amor derramado sobre nossos corações, por essa noite onde o Senhor realizou curas, prodígios e milagres, Senhor Jesus, só por Ti, Senhor, por mais nada, Senhor, que nós estamos aqui, em amor ao Teu nome, em amor à Tua obra, em amor à Tua igreja. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos encaminhe de volta às nossas casas, aos nossos lares. Conceda-nos, Senhor, uma boa noite de sono, um bom dia de trabalho amanhã. Que o Senhor mande os seus anjos, os seus arcanjos à nossa frente, livrando-nos de todo mal, de toda pedra de tropeço, e nos coloque em segurança dentro de nossos lares. É o que nós pedimos a Deus Pai, em nome de seu Filho Jesus aqui presente, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Todos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vai preparando o crucifixo aí, tá bom? E a Nossa Senhora, nossa mãezinha querida e amada, olha por nós, junto a seu Filho Jesus, leva nossos pedidos, nossas intenções e derrama todo o seu amor sobre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Levanta a sua mão em direção ao Santíssimo, ao Sacrário, e rezemos todos juntos. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos te odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Olha meu irmão e fala: sorria, Jesus te ama e eu também. Sorria, Jesus te ama e eu também. Mas de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim. Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas de ti mas
Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos.